Boa noite, Mar. Tudo bom? Tudo bom, querido? Então, vamos lá. Agradecer a Deus, nosso Pai, mais esta oportunidade de aqui estarmos nesta noite, encarnados e desencarnados. Agradecer ao Pai mais uma vez esse encontro, esse reencontro que tem sido tão bom para todos nós. Jesus amado, abençoe-nos, ampara-nos, que tenhamos dentro do nosso coração, neste momento, muita serenidade, muita paz, para nós estudarmos esse livro que está sendo tão importante para todos nós. Que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, envolva a cada um de nós e que possamos, assim, Senhor, com a tua permissão, iniciarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o livro, tá? Que eu tenho aqui em PDF, né? É até bom, e de vez em quando eu tiro e a gente conversa, porque nós vamos entrar num assunto interessante, mas tem algo que eu queria até perguntar, falar com vocês, não é? Porque o finalzinho dele é quando ele é levado para a praia, né? Então aqui ele diz assim: é necessário sair. Ao término da operação, acentuara-se a resistência. A rigor não pude nem falar. Ambos os benfeitores, porém seguidos de Marta, que nos observava, com visíveis mostras de contentamento, retiraram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As vibrações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotos obreiros da caridade com esforço, e, não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava às vísceras, em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. E aí nós tivemos aquela nosso estudo, né, muito bom que a dona Célia trouxe para nós, não é? Sobre a água, sobre o mar, eu acho que foi muito esclarecedor, né, para nós entendermos toda essa situação que o nosso querido companheiro passou e que muitos espíritos também passam por este, quando, dependendo de cada um, da necessidade de ir para a beira-mar, não é? E nós vamos iniciar, então, o Vida Nova. Mas antes, porém, tem um trabalho bastante interessante sobre imagem, eu esqueci agora o nome total, é uma pessoa que faz um trabalho com desenhos, não é? Eu vou buscar esse desenho só para a gente entender também, né? Porque, embora ele tenha ido, né? Ele foi para a praia, tá? Ele foi levado para a praia, porque o doutor Bezerra de Menezes achou importante que ele fosse, tá? E aí, vamos lá. Deixa eu ir aqui nesse PowerPoint que eu quero mostrar para vocês. É Projeto Imagem, o nome do trabalho. Vamos lá, ver aqui. Tá. Vejam só, essa é a imagem, eles estão à beira-mar,
Estão me ouvindo? Alguém está. Só diz assim, ok. Sim, Tá, eu ok. estou ouvindo. Então, está vendo aqui? Esse o nome desse projeto é Projeto Imagem. Esse Projeto Imagem, eles têm vários livros, tá? Vários livros mesmo, e com desenhos, né? Com essas... Eu comprei, Rosângela, o da Missionários da Luz. Eu tenho... Mas eu nem sei usar isso. Não, mas Alguém tem que me muito... explicar. Eu tenho um... Aconteceu na Casa Espírita. Eu tenho esse Aconteceu na Casa Espírita. É muito interessante. Depois a gente até pode ver isso, Vera. Eu te explico. Observam que ele ainda está ligado àquilo lá. Ó, né? Ele ainda está ligado às vísceras, não é? Então, isso era o que. Só para a gente ter uma ideia. É muito interessante, né? Eu até estou usando, porque, como estava de domínio público, eu estou usando. Eu trouxe, né, para mostrar, e apesar de que é um trabalho, né, da pessoa que faz isso, então, às vezes, não é muito legal, né? E ele até recomenda que não passe isso, que fique assim, que não coloque, né, no YouTube, no filme, não deixe filmar palestra, mas é cada um, né? Deixa, não vamos esquentar a cabeça com isso, não. Mas, voltando aqui... Rosângela, Oi, fala. não sei se é só para mim, mas a voz está com eco. É assim mesmo? Será que alguém está com o microfone ligado? Deixe-me ver. Eu liguei agora. Vera, todos estão desligados. Só você, o seu está ligado. O eco continua. O seu está ligado, Vera. O seu tem dois, você está com dois aparelhos. Você, por acaso, está com vídeo e você está com laptop e está com celular? Não, eu só estou com o celular. O Zé Marcos está no celular dele. Ah, então o dele está ligado. Mas deve fala o ser seu isso. nome. Olha só. Oi. Desculpe. Meu não está, eu estou dentro do carro, eu estou dirigindo. Aí eu estou só escutando, está tudo desligado. Mas eu estou chegando em casa, eu resolvo lá com ela. Pode deixar. O microfone tá ligado? Abri agora, nesse instante. Vou fechar. Tá. Vou fechar. Ô, Rosângela, oi. Essa colocação que você está falando, eles falam aqui de uma atração magnética, né? Não é isso? Isso. Do espírito para com o corpo, vamos dizer assim, e com tudo que está à volta dele. Daí ele tem que trazer o pensamento para a oração, se desligar de toda aquela situação, porque essa conexão vem de uma atração magnética que existe, não é isso? Isso. Por que ele foi levado? O que você quer dizer é isso? Por que ele foi levado para a praia? Que o doutor Bezerra até fala assim, precisamos levá-lo urgentemente. Porque na casa dele, os objetos, né, devido ao apego, estavam impedindo que ele pudesse ter o laço cortado. Vamos colocar assim. Né? Exatamente por isso. Então, teve que retirá-lo de dentro da casa dele para isso, tá? Então, vamos lá ver o nosso tema. Só um pouquinho. Estou passando rapidinho porque eu quero chegar no tema, tá? Ninguém desmaie, não. Ponderações necessárias, primeiras visitas, tá? Preparativos. Já passei ele? Não. Só um pouquinho. Vida nova. Deixa eu voltar, que eu acho que eu já passei demais.
No... Oi, fala. Esse é o do livro? Esse é o livro? É o PDF do livro? Pois é. É a página 44, 43 do meu livro. Aqui em cima, ó, você vê a página. É o Deixa capítulo eu ver. 4. 43. Deixa eu ver. Senão vai ser sem o livro mesmo. Vai ser sem isso aqui. Eu acho que isso daqui é outro livro. É outro livro, não. É outra tradução, alguma coisa assim. Vou fechar e vou ler para vocês melhor. Vou deixar de partilhar o ecrã e vou ler. Vamos lá, então. Vida nova. A excursão, embora de alguns passos, embora de alguns passos somente, apesar de realizada com auxílio de energias alheias, agravou-me o abatimento. É muito interessante, né? Eu acho que essa obra, até para que a gente conheça mesmo, olha só a dificuldade, né, de todo esse trabalho em relação, e isso em relação ao irmão Jacó, tendo uma equipe auxiliando a ele a esse trabalho. Agora imaginemos muitos daquele que a gente sabe, né, muitas vezes que não vai ter uma equipe, pelo menos o nosso anjo da guarda tem que estar perto, né? Porque senão é um sofrimento danado. E aqui ele continua: contudo, não perder o gosto de observar tamanha as surpresas que sucediam. Quer dizer, para ele, né, para o irmão Jacó, apesar de todo o abatimento, haviam muitas surpresas ali, né? E ele queria registrar tudo. E a gente lembra lá do comecinho que ele já queria mandar todas as informações para o plano terrestre, e só que ele não estava nem conseguindo ainda ser desligado das vísceras, né? Recordando a ansiedade com que sempre aguardara na Terra as descrições do momento da morte por parte de companheiros. Rosana, Oi, fala. Fala. Eu não sei se é só comigo, mas está cotando. Aí eu não sei o que eu vou fazer, porque estão todos fechados. Estão todos fechados. Eu acho que é o da Eliane, porque ela falou, ficou picotado. Você falou, eu estou ouvindo perfeitamente. Estão todos fechadinhos. Ih, meu Deus, não quer fechar o negócio. Oi? Tem que fechar o meu, que eu não estou conseguindo. Nesse caso, Eliane, seria então tentar fechar a sua câmera. Ou então, porque está tudo fechado aqui. Tá? Bem, e ele continua aqui dizendo: buscava fixar todas as particularidades da situação na esperança de transmitir notícia aos irmãos da retaguarda. Então, era muito comum dele, quando partia algum amigo, ainda está picotando? Não? Era muito comum, né, para ele, quando partia os amigos, ele queria fixar todas as particularidades, né? Porque para ele, na cabeça dele, ela transmitia logo a notícia, né? Mas só que a situação, quando ele foi passar pela situação, ele viu que não era nada disso. Aquele contato inesperado com a natureza impunha-me, porém, singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareciam. A ausência de certas impressões desagradáveis ampliava-me a apatia. Achava-me intensamente aliviado, conquanto mais fraco. Repouso breve. Aí, antes de eu iniciar aqui, o que vocês... eu vou perguntar... Marisa, você acha que os espíritos precisam ter um momento para dormir? De repouso, perdão.
precisa de repouso, Marisa? O que é que você acha? Eu acho que sim, porque o momento da passagem, justamente pela dificuldade, precisa realmente, e inclusive espíritos que dormem direto, né? Por muito tempo até. Isso é que eu tenho visto. Célia, você que lê sempre, já leu muito as obras de André Luiz, é nas câmaras de retificação que eles ficam bem adormecidos lá, até terem condições de serem auxiliados. Tem a obra de André Luiz que fala sobre isso, não é? É. Né? Eles têm isso aí vai depender da evolução de cada espírito, do quanto ele está preso à matéria. E quando ele está preparado, aceita o desprendimento, a coisa é mais fácil. Mas quando ele não aceita, fica, ou vai para um umbral, que nem André Luiz, né? Pela 8 anos, ou então são recolhidos direto para as câmaras para se recuperarem. E tem aqueles que a própria religião que eles seguem, né, o segmento religioso deles, informam a eles que eles viverão até que Deus se lembre deles e sinta saudade. É o caso desse pessoal, né? Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Então, tem milhares e milhares deles que dormem anos, séculos. E todo dia recebem um pouquinho, um passe, uma energia, que é para o primeiro sinalzinho que der ser socorrido. Enquanto é tal negócio, o espírito só é auxiliado quando ele demonstra querer. Não é forçado. Enquanto ele não demonstrar que precisa da ajuda, a ajuda não chega. Porque a ajuda está ali do lado. Só está dependendo da vontade dele. A Célia tocou num assunto bem interessante que me fez lembrar um caso, eu não sei em qual obra está, em que uma jovem ela estava no necrotério, em cima de uma pedra, né? E ela precisava ser levada, né? E o noivo foi buscá-la e ela, desesperada, fechava os olhos, não queria abrir, e nisso se apresentou um mentor. O mentor pede que o noivo se afaste e, de repente, ela abre os olhos, aí ela fala assim: doutor, que bom, que susto. Olha, doutor, o senhor não sabe, mas o meu noivo, que já morreu, estava aqui. Deus me livre. Quer dizer, ela não sabia nem que estava, que tinha desencarnado. E aí o mentor conversa com ela, fala com ela sobre a vida, sobre o morrer, não sei o quê, aí tal, né? E adormece. Quando ele adormece ela, aí ele pede que o noivo a leve para o local para onde ela teria que ir. Porque o noivo aparece e ela fica desesperada, achando que primeiro, ela não tinha consciência que ela estava desencarnada, né? E vendo o noivo, ela achou que estava vendo um fantasma, enquanto, na verdade, né, ela já estava desencarnada. Ô, Rosângela, isso aí que a Célia falou, tem no livro Mensageiros um capítulo que é Eles Dormem. É exatamente isso nos Mensageiros. Eu gravei porque é de acordo com o que a Célia disse. A religião diz que eles vão ficar dormindo esperando o juízo final. Então, eles ficam dormindo. Nossa. Muitos. Aí o André Luiz até pergunta que coisa estranha, né? Com aspecto cadavérico, não sei o quê. É esse nome, é o título do capítulo. Eles dormem. Vai ser Missionários não, mensageiros. Vai ser muito interessante quando a gente sair de nosso lar, entrar nas outras obras, né? Então, por isso que é sempre bom, nesse primeiro momento, a gente vai buscando até fora mesmo informações para a gente ter esse conhecimento, né? Porque aqui ele diz assim, o próximo item, que o meu não tem número. Qual é o número, Célia? Repouso breve. Qual é, meninas? Não tem, não? Também não? Tá. Irresistível. Não tem número. Não tem número, né? Não tem número, é uma segue só. Certo. Irresistível desejo de dormir assaltou-me.
Olha só como é interessante, né? A espiritualidade, como vai funcionando, é exatamente desse modo, né? Para alguns espíritos, como a Célia colocou, há essa necessidade do adormecer. A gente vai ver mais tarde, e talvez até a gente veja, acho que tem até no livro Nosso Lar, a questão do repouso, que também é necessário, que André Luiz, muitas vezes ali, e tantos outros, tinha esse momento de repouso. Me parece que um ou outro lá que não precisava, se eu não me engano, a ministra... Mas esse repouso que eles falam, é você ir para um parque, assistir uma música, é você assistir alguma coisa boa. Você da área de trabalho. Isso é o repouso para ele, não é o dormir. Não é o dormir. Certo. Aí diz assim, Bezerra, Andrade e Marta eram benfeitores e expressavam a vida diversa, em que eu penetraria doravante. Quer dizer, ele ainda estava ligado, ele ainda não tinha sido cortado os laços, né, com o corpo, né, o laço com o corpo. Com certeza guardariam 1000 informações preciosas que eu esperava curioso e feliz. Mas como vencer o sono a pesar-me no cérebro? Extenuado, vacilante, notei que não envergava as mesmas peças que usava habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro de convalescente. Tentei indagar. Entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguiam sem variações. Era preciso aceitar os recursos quais se me ofereciam. Não adiantava qualquer interrogação. Indispensáveis a serenidade e a paciência. É muito interessante aqui, né? Quando ele vai falando isso, ele está tão extenuado e certamente muitos ficam, né? Muitos, ou vamos ficar tão extenuado que ele não tinha forças nem para falar, embora ele diz acima que ele se achava intensamente aliviado, porém sentindo-se muito fraco, né? Perante o mar, diferençava-me a posição orgânica. Aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia, encantado, regeneravam-me as forças. Pareciam portadoras de alimento invisível. Inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido caldo substancioso. E e acho que a Célia até comentou, né, Célia, sobre isso. É a água, né? A energia da água, né, que fazia com que ele sentisse aquele ar fresco, né, aquele alimento invisível, né? Marta, agora sentada, oferecera-me o regaço, acolhedor, acariciando-me a fronte. Notei que o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Referia-se a casos repetidos de socorro a irmãos recém-desencarnados, conduzidos com êxito à frente das águas. Desenvolvia o máximo esforço para registrar-lhe as impressões quando o benemérito amigo me dirigiu a palavra, cuidadoso, aconselhando-me o sono pacífico e restaurador. E é muito interessante essa questão do sono, até para nós encarnados, e muitas vezes, quando muitos de nós também trabalhamos nas reuniões mediúnicas, né? Como que nós nos recuperamos? Pelo sono, no sono. Né? A gente efetua o nosso trabalho, aquela coisa toda, mas vai ser exatamente no sono que a gente vai recuperar essas energias, né? Não deveria reagir contra o repouso, disse-me fraternal, e acrescentou que não convinha sacrificar necessidades da alma à curiosidade, porque ele queria ficar de olho em tudo, né? Ele queria saber tudo o que estava acontecendo em torno dele, porque
ainda no pensamento dele, ela poder escrever tudo aquilo. Então, ele queria registrar, ele queria. Aqui é como se ele quisesse lutar contra o sono para que ele não perdesse um lance, vamos botar dessa forma, né? E acrescentou que não, aí, quando fala, né, que não convinha, né, sacrificar a necessidade da alma, a curiosidade, embora nobre. Teria tempo para observar e aprender muito, e pelo menos durante algumas horas não poderia furtar-me ao descanso imprescindível. Compreendi o alcance do conselho e obedeci. Entreguei-me sem resistência e perdi a noção de espaço e tempo no sono abençoado e reparador. Mas não é por nada não, né, gente? Quando a gente está cansada, tirar um soninho, não sei se já aconteceu com vocês isso, né? Às vezes a gente está cansada, a gente não precisa nem dormir às 8 horas. É dar uma encostadinha. Nossa, o que acho que são os espanhóis que falam, sei lá, tirar uma siesta. Nossa, sabe aquela encostadinha que às vezes a gente até sonha? Pensa que passou 8 horas de sono, às vezes deu uma encostadinha de 15 minutos, né? E dá uma revigorada na gente mesmo, né? Ô, Rosângela. Fala, Célia. Aqui ainda tem cidades do interior, na cidade da minha mãe, lá na Bahia, que o comércio fecha depois do almoço por 2 horas. Todo mundo vai tirar a sesta. Eu já morei. É hábito assim. deles. E cientificamente falando, alguns cientistas falam que é importante até, vamos dizer assim, em relação ao trabalho, ao próprio trabalho mesmo. Né, Lógico que nas cidades grandes não acontece mais, mas em Barra de Caravelas, que é assim, sul da Bahia, almoçou, fecha todo o comércio. Para todo mundo dormir um pouquinho. Agora, parece-me que nas estão havendo algumas modificações em algumas empresas que eles estão facilitando isso ao próprio funcionário, porque eles já perceberam que eles têm uma maior criatividade quando isso acontece, né? De ter aquele, vamos dizer, aquele tempo para um descanso, para um repouso, vamos dizer, como no caso que nós falamos, a Célia falou anteriormente, né? É como se o próprio corpo pedisse e há uma maior, assim, um maior poder de criatividade até em relação a isso daí. Né? Tanto é que tem empresas que a produção no trabalho rende mais depois. Rende mais quando depois. O sujeito descansa depois do almoço. Isso, né? Porque se você fica naquele processo assim, o tempo todo, né? A mente não descansa, não dá para pensar nada, não dá para concluir nada e fica complicado mesmo, né? Aqui ele diz, aí continua, impressões diferentes. Despertando, dia alto, não podia precisar o tempo curto em que repousara. Continuava a filha ao meu lado, mas de ambos os benfeitores não havia sinal. Notificou-me Marta, que se haviam ausentado, porém não tardariam. Confiaram-me a ela, enquanto me aquietara. Contudo, estariam junto de mim em breves minutos. Sentia-me outro homem. Movimentei os braços e ergui-me sem dificuldade. Tentei falar e que alegria experimentei. Entendi-me com a filha querida à vontade. Explicou-me que eu não havia repousado quanto seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Olha só como, no caso dele, e no caso de muitos, né, também, dependendo da situação do desencarne, a importância do descanso. E no caso nosso também, muitas vezes, principalmente, né, essas 8 horas que a gente tem de descanso são importantes. Às vezes a gente vai para a cama, vai com o celular, e fica com o celular, e fica. Faz o quê? Criar hábito, né? Aí eu me lembro, hábito. Eu fui para a cama, celular fora da mão. Pronto.
Posso pegar um livrinho para dar uma lida bem rapidinho, mas trabalhar exatamente isso dentro de nós, essa importância desse repouso. Até eu tive lendo, né, certa feita, que até para que trabalhe a melatonina, você tem que dormir num local sem nenhum tipo de luminosidade, porque nós produzimos. E acho que você vai falar sobre isso, né? Exatamente, é por isso que eu ia falar com você. Fica calada aí, que você está dando a minha aula. Então, esqueçam, não falei sobre melatonina. Exatamente, não vou nem entrar nisso, que a Célia vai entrar sobre isso no trabalho, tá? Bem, indagou em seguida se me achava amedrontado, e como se lhe demonstrasse a firmeza de ânimo que me possuía, cientificou-me de que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, consultando-me, ao mesmo tempo, se me não inspiraria temor assistir, de algum modo, ao enterramento dos meus despojos. Eu acho tão interessante. Ai, quem dera que meus laços fossem cortados pelo Bezerra de Menezes, gente. Oh, Senhor! Né? Aqui, olha só, porque diz assim, cortaria os derradeiros laços. Por quê? Deixa eu tentar ver se eu consigo explicar direitinho. Se o Zé Marcos chegou, talvez ele explique melhor. Nós somos ligados de átomo a célula, né, no corpo, átomo a átomo. Né? Então, o desligamento é também desta forma. Não é de órgão a órgão, porque no perispírito também tem os órgãos. Tá? Oi, Rosane. Os órgãos correspondentes. Quer falar, Vera? Não, desculpe, é que eu cheguei chegou? Em casa e estou agitado. Eu não escutei o que você falou anteriormente. Tá? Não, eu estava falando porque aqui ele fala assim que o doutor Bezerra cortaria os laços. E aí eu estava tentando lembrar sobre a reencarnação e a desencarnação, que na reencarnação a ligação é átomo a átomo, átomo a célula. Você lembra disso? Ou átomo a célula a célula? Mas tem alguma coisa que entra átomo também. Sim. Não é molécula? São de molécula a molécula. Molécula a molécula. Molécula, porque no final vai ser, a pessoa falou aí, átomo a átomo. Um átomo sozinho não há composição nenhuma. Ele sozinho não faz nada. Ah, certo. Ele sempre está unido a um outro igual a ele ou a um diferente. Certo. Por exemplo, o oxigênio que você respira é o átomo de oxigênio, mas o oxigênio que nós respiramos é oxigênio mais oxigênio, ou seja, O2. Então vai ter sempre molécula a molécula, nunca de átomo a átomo. E de molécula a molécula vai formar célula e assim sucessivamente. Ah, tudo bem, então. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Aí aqui ele diz assim, respondi-lhe com o meu interesse. Tudo que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Em verdade, animava-me outras disposições. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Eu acho que é muito interessante que em outras obras a gente vai ouvir exatamente isso. Muitos colocam que, quando eles desencarnam, que se sentem mais rejuvenescidos. Né? Toquei meu veículo novo. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam... Rosângela. Fala. Você está falando de quando desencarna completamente rejuvenescido, e tem casos de pessoas que não têm os membros, e quando eles desencarnam, eles se sentem inteiros. Pois é. Os membros amputados, mas no desencarne
andam e tudo mais. É interessante que eu estou tentando aqui puxar da minha memória, que eu me lembrei, não sei se é o Luiz Gonzaga Pinheiro que fala, que há também, Marisa, alguns casos de espíritos, quando desencarnam, eles são amputados, que o perispírito aparece amputado porque ele, o espírito, não plasma né, o pensamento dele para recompor aquele órgão, aquele membro, seja o braço, seja a perna, porque às vezes ele ainda está tão materializado que, mesmo do outro lado, né, ele se sente faltando um membro, faltando. Tanto é que quantos, às vezes, né, e já aconteceu, né, Marisa? Você já deve ter passado por isso também. Alguns que foram decapitados, eles aparecem, eles falam assim, mas eu não tô, eu tô sem cabeça. A minha cabeça está na mão, não sei o que, aquela coisa toda. Não, ele não tem a noção ainda, por estarem tão materializados, e eles, né, eles, a gente fala eles como uma força de expressão, que pode recompor aquela parte que foi, seja ela ou decapitada, ou sofreu algum outro problema qualquer. Tudo é a força do pensamento. Eu gosto muito que a Vânia sempre fala muito nessa questão do pensamento, né? Que Leon Denis fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do pensamento, sabe? Então, tudo é a força do pensamento. Quer dizer, alguns, quando eles estão lá, eles se acham estranhos porque eles estão inteiros. Quando encarnados, vamos dizer, não tinham as pernas, ou não tinham os braços, né, ou não tinham a mão. Outros ainda se veem da mesma forma como eles estavam como encarnados, por isso que muitas vezes eles acham que estão encarnados, que não morreram. Né? Não, eu estou vendo o meu corpo, como o irmão Jacó, ele fala que sentia os pulmões. Aí é uma coisa que a gente para e fala, opa, então quer dizer que no perispírito há os órgãos correspondentes? Há os órgãos correspondentes. Olha que interessante, né? Rosângela, quem falou? A gente vê Ana, muito fala. isso nas reuniões mediúnicas. O espírito vem ferido, ele não consegue recompor aquele perispírito. A gente vê muito isso. Agora, o que eu queria te perguntar era isso aqui. A gente lendo tem a impressão que isso está se passando durante muito tempo. Uhum. E aqui, quando ele pergunta se ele quer assistir ao enterramento dos seus despojos, então esse período também não está tão longo assim. Não está tão longo. Não. A gente aqui lendo tem a impressão de dá que a impressão isso que é muito tempo, né? há dias e dias nessa agonia. Tá. Isso. Uhum. E para ele, o interessante é que é por isso que no começo já falam para ele que ele não podia ir dar mensagem, que não era assim. Ele ainda não estava ainda não tinha nem conseguido desencarnar. Né? Ele ainda estava, o corpo, né, estava realmente, o corpo já estava ali. Não vou falar que estava em putrefação, porque vai ter o velório. Né? E essa parte é muito interessante também. Pô, olha só, é o que você dá essa sensação, né? Parece que, assim, que foram tantos dias e dias. Né? Ele já está há muitos dias assim, pois não. A gente vai fazendo a leitura e evidentemente que há situações, às vezes, Ana, que os laços são cortados até após o enterramento. Ainda, dependendo de cada desencarne, ainda fica preso ali, né, naquela situação, e que vai precisar do enterramento. Por isso que eu vou tocar num assunto agora que eu acho bastante válido também, a questão da cremação. Ótimo. A questão da cremação. Ótimo. Não é simplesmente falar, eu quero ser cremado, ponto. Mas, por exemplo, quem quer ser cremado? Tem condições de ser cremado? Né? Não, a pergunta assim, será que tem? Será que está no momento? Será que... Quem é aquela pessoa que... Porque, às vezes, a pessoa é tão apegada
E isso, eu tenho, depois, naquele livro, acho que o Perispírito e Suas Modelações, eu acho que tem alguma coisa que fala sobre cremação. Depois eu vou ver, eu mando até para vocês. Por isso que Emmanuel recomenda, ele não fala que tem, recomenda 72 horas, que é, para algumas vezes, os espíritos, os trabalhadores, os espíritos que trabalham com desencarnação, os técnicos, vamos botar assim, para que eles possam trabalhar e retirar vamos dizer, cortar os laços antes de ocorrer a cremação. Ah, Rosângela, então o espírito se sente ser queimado? Olha, não é que ele se sente ser queimado, são sensações, depende do espírito. Ele pode achar que está sendo queimado vivo. Por isso, a necessidade desse tempo. Quer falar? Rosângela, e não é todo mundo que está preparado para isso, não. Verdade. Não é todo mundo. O próprio Chico Xavier falava que não é todo mundo que está preparado para ser cremado. A pessoa, é aquilo que você estava falando. Tem gente que está tão apegado à parte da material que ele vai sentir o fogo queimando ele. São sensações, né? Sensações, evidentemente que não vai estar, porque muitas vezes, dependendo de cada situação, é até retirado. Por exemplo, um carro pegou fogo. Muitos espíritos colocam assim que eles são retirados anteriormente. Quantas declarações, às vezes, que vem via psicografia, falando sobre isso. Eles falam, né? Não, antes de que os carros explodissem, eu senti, eu adormeci e fui retirado. Pronto. Isso, né? Em alguns casos, nesses casos, mas aqueles que optam pela cremação, é muito dificultoso, porque se ele não estiver preparado para tal. Com certeza. Se a gente vê nesse caso do nosso irmão Jacó, que não tem nada disso, a dificuldade para que se cortem os laços, foi necessário que viesse, talvez, muito também por merecimento, o próprio Bezerra de Menezes, né, para fazer isso. Imaginemos quem não tem noção nenhuma e simplesmente, às vezes, não, é porque é bom, bota ser cremado. Eu, particularmente, falo, não me crema, não quero ser cremado. E Chico Xavier, como você citou, Chico Xavier tem uma declaração dele, acho que é do Chico, sim, que ele falou assim, eu sempre me doei muito à doutrina, mas eu quero doar o meu corpo à Mãe Natureza. Ele sempre falava mais ou menos isso. Eu quero doar meu corpo à Mãe Natureza. Não é? Quer dizer, então, a cremação realmente é algo assim que tem que se pensar muito, né? Tem que se pensar muito, tem que se fazer. Seria interessante, né? Lógico, né? Nós, como espíritas, vamos tendo essa informação, essa noção, né? Mas quem não tem, e é materialista, porque entra muitas vezes aquela coisa assim, um pouco assim, mais social. Não, porque foi cremado, tal, não sei o quê. Tem gente que acha assim que, nossa, não, enterrar assim na terra tem que ser né, em mausoléu. Eu confesso que eu já pensei até em ser cremado, mas eu não sei se eu estou preparado para isso. Eu não sei se eu estou preparado. O teu som está muito baixo. Está baixo? O ciclo natural da vida é a transformação. Então, eu não quero ser cremada por isso, eu vou fazer parte dessa transformação que acontece, é o ciclo natural, não é isso? Isso aí, Maria. Eu não sei se eu estou preparado para tal coisa. Eu não sei, eu acho que eu não estou preparado para isso. Eu até já pensei em ser cremado e tudo mais, mas será que eu estou preparado para isso? Poxa, o problema é que a gente não tem muita noção do grau de desapego. Assim como ele, eu acredito que ele não tinha noção de que ele era tão apegado assim. A gente não tem noção desse grau de desapego. Até que o fato aconteça, né? Exatamente. Porque é fácil eu falar assim, não, olha, o problema é esse. Eu sei que eu não, a gente não sabe. A gente tem agora.
Porque quando você está lá, é outra história. Exatamente. Né? É outra coisa, né? Mara, você quer falar? Fecha aí um pouquinho, fecha agora. Para não atrapalhar. Fala, Mara. Não, porque eu não quero ser cremada também de jeito nenhum. E acho que muitas pessoas, eu estava falando de amputados que ficam sem... Já estão desencarnados, mas acho que não tem. Mas eles não têm o conhecimento que nós temos também, que desencarnando, o nosso perispírito está lá todo totalmente completo. E por isso há muito sofrimento, né? Só a isso gente está vendo o exemplo, Mara, do próprio irmão Jacó. E olha que ele tinha o conhecimento, mas olha a dificuldade dele exatamente nesse momento de transição dele para poder acontecer, vamos dizer assim, cortar os liames. Ligamento, né? E olha que ele tinha o conhecimento, hein? Então, e tanto que ele estava falando que ia logo se comunicar. Pois Nossa, eu sempre falo, eu tenho muito medo de morrer, porque eu tenho muito medo de encontrar comigo, porque eu não sei meu grau de desprendimento, de desapego. É muito complicado isso, como a outra moça estava falando, né? Porque muitas vezes a gente vai conversando, né, falando assim, não, porque eu estou preparado. Tá. Será que estamos? Não. Tereza, você acha que estamos preparados para morrer ou para ser queimado? Queimados. Não deixa de ser queimado. Tereza, tá me ouvindo? Tereza congelou. Então, vamos tem uma questão cultural, porque na Índia é cremado. Os índios eram cremados, mas nós também temos uma carga muito forte da cultura, né? Com certeza, né? A questão do enterro, né? Então, isso. A gente também tem que se desprender até de uma cultura. Isso é verdade. Temos que... como você colocou, Mara, tem essa questão cultural também, né? Por exemplo, meu marido, quando ele sempre falava o seguinte, eu não quero ir para o mausoléu, lá da família, eu não quero ir para o mausoléu. Mas ele tinha uma mãe de 80 e poucos anos, doente, eu falei, meu amor, sinto muito. Ele queria ir para o Caingá, Célia. Aí eu parei e falei assim, você vai para o Caju mesmo, porque eu não posso fazer nada. Já era o corpo, né? Mas tem essa questão. Cheguei. A rede caiu. Tá. Você está com a mão aqui no rosto. Voltou? Acabou de cair. Caiu. Então, tem essa questão realmente cultural, como ele coloca aqui, né? Aí, vamos ver. A tendência é a cremação, né? A cada vez mais eu conheço pessoas que foram cremadas, né? Inclusive meu pai, minhas tias, até por espaço, né? Vamos dizer assim, vamos colocar a parte prática, né? Até por espaço nos cemitérios e tal. Mas a gente precisa se preparar, então, para isso. Mas eu estava ouvindo um dia desse o André Trigueiro falando que muita gente fala assim, não, será que não é melhor o crematório? Ele falou assim, depende. Depende principalmente, vamos dizer, até ecologicamente, que esse crematório esteja muito bem preparado, com filtros, porque senão vai jogar no ar e vai poluir, né? Até isso. Ainda tem isso. Tem toda essa questão. Quem falou? Sou eu, Tereza. Chegou de novo? Estou aqui? Chegou, né? Tá me vendo? Não, nossa, o negócio caiu aqui uma porção de vezes. Qual foi a pergunta que você fez? Se ainda está... Você acha que está preparada para partir? Para mandar cremar seu corpo? Como é que você vê isso? Não, eu não tenho a menor vontade de ser cremada. Aliás, a cremação eu acho uma coisa muito violenta para o espírito desencarnante, porque a gente não sabe. É bom para quem assiste, que aí já se livrou do defunto, já vem na caixinha, aí joga ele no mar, na plantinha, aonde quiser. Então, acabou
porque o sujeito não já estava exausto, né, com aquele pobre desencarnado ali, e aí vai para a breca. Vamos embora. Aí é bom para quem fica, mas para quem vai é um problema. Porque pode ser um probleminha ou um problemão. Vai depender do desenvolvimento de cada espírito. Porque, veja só, eu tenho medo de desencarnar, agora eu entendi por quê. Porque a gente tem vergonha de saber, como a amiga aqui falou, você tem vergonha de saber o que você fez mesmo, o que você assumiu e o que você desempenhou. Essa balança é uma balança difícil. E a gente, como disse a outra amiga aqui, eu acho que foi... como é que é o nome dela? Acho que é Vera, né? Não. A senhora de óculos aqui, que eu estou sem... A senhora de óculos é a Célia. Não, do lado da Célia. Ana Werneck. A Ana, isso. É aquela coisa... Você fica sem saber mesmo a sua situação, porque você pode acreditar que está, como Jacó acreditou, que ele estava desempenhando assim grandes tarefas, grandes trabalhos, só que ele esqueceu uma grande diferença entre o saber, entre ter saber e ter sabedoria. Porque viver com sabedoria é diferente de viver com sapiência. Porque a grande ciência pode não te trazer humanidade. E a gente tem que ter a humanidade à frente de tudo, porque é a humanidade que nos traz espiritualidade. Então, quanto mais espiritual você está, né, mais fácil é o desencarne. Aí você vai passar assim, ó, igual cometa, lá para o nosso lar, que é o lugar mais aprazível que a gente tem no momento. Pois né? Cirlei. Então, é isso aí. Cirlei. E aí, Cirlei, o que é que você coloca? Cremação, está preparada? Está fácil? Está bom para ir? O que é que você acha? Não estou te ouvindo. Toca na tela. Ainda não tá saindo o som. Toca assim na tela. Aí aparece o microfonezinho. Isso, vamos lá. Não. Pois é, mas ele não está bloqueado. Agora, não. Pode falar. Está me ouvindo agora? Tô. Tá. Eu estou dizendo que preparados, estar realmente preparado é meio difícil, né? Mas eu acho que a cremação tem muito a ver com a questão cultural que aquela pessoa disse aí. Porque como a pessoa culturalmente está já acha natural essa questão, ela vai encarar com mais naturalidade. Mas a nossa cultura é uma cultura do ritual da morte, né? A gente tem um ritual para a morte. E aí eu acho que a gente não tem essa facilidade de encarar a cremação. Eu queria falar o perispírito dos amputados, né? Por causa que você falou do pensamento, é por causa dessa plasticidade, né, do perispírito, que ele vai ser formado exatamente através do seu pensamento. E aí, com isso, se ele ainda continua se sentindo amputado, ele não vai recompor, né? Enquanto não estiver convencido de que não é assim. Ok? Então, pela minha enquete, ninguém quer ser cremado. Ó, tá certo. Vou deixar, vou gravar isso aí. Pode deixar. Aí nós paramos. Corações, pulmões, a claridade, informou-me Marta, de que enquanto a nossa mente funciona sob determinadas condições, vemos somente alguns aspectos do mundo. E por que eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encantavam os olhos, respondeu-me negativamente. Muitos libertos da disciplina física, achei tão legal essa que ela coloca, né? Libertos da disciplina física, esclareceu.
conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não se lhes modifica de pronto e prosseguem vendo a Terra nas mesmas expressões em que a deixaram. Por isso, em nossas reuniões, né, nós vemos, né, alguns companheiros sentindo as mesmas coisas, né, passando a mesma situação, vendo as mesmas coisas, né, porque muitos deles não se sentem, né, libertos, como ela fala aqui, né? E os interesses humanos ainda continuam fortes, né? Muito presente neles. Era prodigioso o quadro. Senti forte impulso de posternar-me em sinal de reconhecimento à majestade divina. Tão grande leveza caracterizava agora o meu organismo que, contemplando enlevado às águas próximas, nelas adivinhei pesadíssimo elemento. Pensei concomitantemente que, se eu tentasse, talvez conseguisse caminhar sobre as ondas líquidas, aureoladas, ao meu olhar de sublime coloração. Registrando-me o ânimo, a querida filha mostrou-se satisfeita. Desde o primeiro momento de nosso reencontro, Marta revelava ansiedade de ver-me tranquilo e contente. Dá para a gente ler mais um. Surpreendido. Dispunhamos-nos a deixar o abrigo a que nos refugiáramos quando percebi que me encontrava em trajes impróprios. Arraigado à ideia de que seria visto por amigos encarnados, não ocultei um gesto de aborrecimento. À distância do leito, aquele roupão alvo não deixava de ser escandaloso. Marta, que me seguia as reflexões sorridente, vestia-se com apurado gosto. Ia expor-lhe os receios que me assaltavam quando se adiantou, asseverando que as preocupações do momento, onde eu estou, me atestavam as melhoras, né? Como ele estava preocupado com a aparência dele, era sinal que ele estava começando a se sentir melhor. Um homem desalentado não pensa em roupa, disse alegremente. Acrescentou que Bezerra e o irmão Andrade não se demorariam e que a solução do problema fora prevista na véspera. De fato, transcorrido alguns minutos, chegaram atenciosos. A possibilidade de endereçar-lhes a palavra encheu-me de imenso júbilo. Abracei-os reconhecidamente. Trouxeram-me um costume cinza muito semelhante aos que eu aí preferia no verão. O irmão Andrade ajudou-me a vesti-lo. Mais alguns instantes, e entre os dois benfeitores que me amparavam, lado a lado, oferecendo-me os braços, afastamo-nos da praia. Enorme o movimento nas vias públicas. Eu acho essa cena muito interessante, gente. A mesma diferença que assinalara no mar, nas plantas e no casario, notava nas pessoas. Cada qual se revestia de halo diferente. Não me sentia, contudo, disposto a formular indagações. Assombravam-me com a locomoção própria, e esse problema, naturalmente solucionado, bastava, por enquanto, a minha capacidade de analisar. Andava sem grande desenvoltura. Todavia, a lentidão de meus passos obedecia à inexperiência e não a qualquer impedimento por parte do corpo que reconhecia leve e ágil. É interessante. Eu tenho um amigo que ele sempre, quando eu estava na casa espírita, lá no CEOI, então, na época do inverno, eu tinha uma bota que parecia um trator, né? E eu entrava, plá, 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 fazendo aquele barulhão, ele começa a volitar, vai treinando a volitar, o volitar, né? Aqui na casa espírita, vai treinando.
E aqui é interessante que ele está sentindo essa dificuldade exatamente pela própria leveza do corpo dele, né? Ainda aquele ainda ligado vamos dizer, à constituição física dele quando encarnado, né? Então, ele sentia essa dificuldade. Por isso que ele coloca assim, que reconhecia leve e ágil. Aproveitaria o momento para acentuar observações nesse sentido, quando a apressada senhora, sobraçando embrulho de vastas proporções, investiu indiferentemente contra nós. Grande foi o abalo para mim. Recuei num movimento instintivo, temendo o atrito, mas não houve tempo. A dama atravessou-nos o grupo sem dar conta da nossa presença. Assustado, procurei o olhar dos companheiros. Todos me fitavam sorridentes. Este, meu caro Jacó, falou Bezerra, bem-humorado, é o novo plano de matéria que vibra em graduação diferente. E aí a gente para e pensa, né? Por quantos a gente passa e por quantos passam entre nós, né? Aí eu me lembro da história da Dona Ivone, que quando ela foi no hotel, sei lá, num hotelzinho, no interior, quando ela chegou, tinha um monte de espírito deitado na cama, e ela falou assim: o que vocês estão fazendo aqui, né? E aí falou: nós éramos moradores de rua. Aí descobrimos que a gente pode entrar, atravessar as paredes, entramos no hotel, estamos dormindo na cama. Aí eu fico pensando assim, quando a gente for agora em pousar do hotel, já faz uma prece, já manda tirar, dá licença que essa cama é minha, esse canto é meu, porque é assim, né? É como Bezerra coloca, né? É novo plano de matéria. Então, nós vivemos assim, vamos dizer assim, é só a questão, a separação nossa para o outro, é essa matéria aqui, esse corpo, né? Porque eles estão entre nós. Rosângela, fala, Célia. Eu estava nesse estudo negócio da Pinel, estava vendo, eles já reconheceram 11 dimensões diferentes, né? A quarta dimensão seria espiritual. Então, eles vão dizer que a diferença de uma dimensão para outra é de meio centímetro. Nossa, mãe! A gente está se esbarrando aí uns com os outros. Todo, o né? tempo todo. O tempo todo. E é aquilo que os espíritos colocam, né? Os amigos espirituais estão junto a nós. Os nossos familiares, quando necessário, estão junto a nós, nos ajudando, nos auxiliando. O nosso anjo guardião está coladinho com a gente, e às vezes a gente se desespera e vai lá e fica fora do prumo, e quando, na verdade, às vezes basta apenas uma oração, né? Ou então apurar o ouvido, escutar aquela vozinha que diz assim: não vai fazer isso, que não vai dar certo. Mas a gente, muitas vezes, é o tipo assim: eu quero ver para crer, e bate a cabeça na parede, né? Esse é o problema. Passou, aí, como diz, passou por nós sem perturbar-nos, né? E exclamei: por nossa vez, não a perturbamos também, acentuou o irmão Andrade, satisfeito. O incidente chocara-me. Via-me perfeitamente integrado no antigo patrimônio orgânico. Não estaremos num corpo de ilusão? Ousei interrogar. Bezerra esclareceu delicado. O poder da vida na ilimitada criação de Deus é infinito. E a mulher que passou despercebidamente por nós, cujo veículo de carne caminha para a morte, poderia fazer a mesma pergunta. A pequena ocorrência dava-me bastante material à reflexão. Gostaria de trocar comentários e propor questões diversas. Todavia, o meu abatimento ainda era grande. E aí a gente vai às nossas considerações, né? Por isso que é muito engraçado. Eu sempre gostei de brechó, né? E tem aquelas cadeiras de balanço antiga, que é divina, bonita assim, né? O meu sonho era ter uma cadeira daquela, mas quando você comprar uma cadeira daquela, comprar uma cadeira nova, sai caro. Eu falei: eu vou num brechó e vou comprar uma cadeira daquela que eu adoro. Até que eu ouvi uma palestra
um palestrante falando o seguinte: olha, quando a gente vai num brechó, ou vai, não é que não tem que ir, quando você vai comprar alguma coisa assim, pode ter certeza que você leva o dono junto. Eu falei, não vou comprar cadeira em nenhuma em brechó, eu não compro, vai que eu compro, o espírito vem junto, sentadinho lá na cadeira, imagina. E tem uma obra de André Luiz que ele fala sobre isso, fala da psicometria, né? Então, toca e muitas vezes fica imantado, como aconteceu com o nosso irmão Jacó, por isso que ele foi retirado de dentro da casa dele, para que ocorresse esse corte dos liames, porque tudo que estava dentro da casa dele estava impregnado com a energia dele e não permitia que a situação ocorresse, né? Então, mas isso nada contra brechó, gente. Mas que a gente vai ter que. Ou se compra, faz uma prece e diz que a gente vai cuidar da cadeira direitinho, porque é complicado. Bem, vamos às nossas considerações. Cada um coloca. Mara, coloca as suas considerações finais, porque a gente chegou ao nosso horário. Eu não formulei nada, não, que eu fiquei na cadeira, que eu também já pensei nisso. Aí eu estou aqui pensando na cadeira, que eu abri mão dela também. Não, Mara, que isso? Compra a cadeira. Faz uma prece. Não quero nada de ninguém, não. Célia, sua consideração. O Emílio de Miranda, em uma daquelas obras dele, ele conta o caso de uma moça que recolhia donativos, né? Inclusive vinha de fora do país. Então, veio um vestido de festa, muito bonito. E ela comprou. A moça adoeceu, ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. Até que, numa reunião mediúnica, descobriram o vestido tinha sido mandado fazer por uma moça nos Estados Unidos, que não conseguiu nem usá-lo, porque ela acabou vindo a morrer antes. E ela estava muito presa àquele vestido. Aí, então, tiveram que fazer todo um trabalho para ela teve que desfazer do vestido, né? Porque a energia estava presa no vestido, porque tudo é o pensamento. É a história que eu também não quero ser cremada, não, tá? Tá certo. Também não quero ser cremada, não. Mas tudo é o pensamento da gente. É verdade. Sirlei, faz a sua consideração, Sirlei. Estão me ouvindo? Tá, estou ouvindo. Me ouvindo agora? Sim. Eu acho que dizer, né? É bastante interessante esse livro, né? Porque desperta a gente para essas questões. Eu gostei muito daquela questão da roupa, que alguém trouxe uma roupa para ele vestir, porque ele estava de camisolão, né? E trouxe ele para vestir. Porque é uma coisa que a gente pensa também, como é que será logo assim as roupas, né? Para que roupas você vai estar vestindo? Será que você está no hospital? Aí desencarna. E aí, está de camisola. É verdade. E aí é bem interessante saber que realmente vão ser trazidas roupas para você usar, porque de acordo com o seu grau de esclarecimento, de evolução, você vai ter os seus amigos espirituais que vão providenciar essas... Ih, congelou. Oi. Pode falar. Congelou? Congelou. Ela já falou. Congelou. Ana Werneck. Já? Congelou. Rosângela, olha só, eu não penso em nada disso. Eu acho que eles resolvem tudo. Eu não me preocupo com a roupa, se estava de camisola de hospital. Isso nem passa pela minha cabeça. Eu acho que, no final, eles resolvem tudo. Eu acho que eu não tenho que me preocupar com isso. Né? Tudo bem.
Eu sinto assim. Porque realmente, né? Por exemplo, a gente vai ver muitas vezes espíritos que desencarnaram e que continuam, às vezes, querendo utilizar as roupas antigas. Olha só, né? Com que você se afiniza, né? É uma coisa assim, muito interessante. E enquanto eu estava falando, eu me lembrei de um caso, mas ela é encarnada. O nome do livro é Liberação. Esse livro é muito interessante, né? E ela vai tomar banho. E aí eu ficava, antes de eu ler, eu ficava assim, será que os espíritos vêm? Não sei o quê. Muitas vezes não, mas no caso dela, eles acompanham ela no banho pelo pensamento dela. O pensamento dela é o pensamento mais promíscuo. Então, ela vai atrair realmente esses espíritos para onde ela estiver, seja no banho, seja no quarto, seja o que for, né? Então, a gente vai ter sempre, a gente vai e volta, olha só, a gente vai e volta exatamente aonde? Na questão do pensamento. Com que a pessoa vai afinizar, né? E no caso dele, no caso do irmão Jacó, eles trazem um costume para ele, né? Porque ele se preocupa com isso, ele está preocupado com isso. Fica preocupado, é uma preocupação. E o que a filha fala, eles já tinham pensado um dia antes sobre a situação. Olha só que interessante, né? Sabia que ele ia sentir falta disso. Exatamente, né? Quer dizer, ele era bem apegadinho. E ele era bem apegadinho. Então, o tipo de vestimenta que ele gostava. Não é a vestimenta que eles achavam que ele tinha que usar. Ela que ele gostava. Olha só como é interessante. Rosilda, você pegou um pedacinho, né, Rosilda? Quer fazer uma colocação? Rosilda, está me ouvindo? Achei muito interessante esse papo aí da cremação, essa troca. Eu não me senti preparada, não. Uma vez, houve uma época que eu achava isso o máximo. Aí a minha filha, que é médica, veio conversar comigo. Mãe, você que é espírita, você acha que é o melhor para você? Já me deixou com uma pulga atrás da orelha. E agora mesmo, eu já... Alguém falou aí dos tipos. Eu também gosto muito da natureza e eu quero ficar assim mais perto da natureza. Tomara que tenha uma árvore perto, assim, sabe? Uma plantinha, que eu adoro plantas. Achei muito interessante essa parte. E também uma colega falou aí uma coisa que deixa qualquer um a pensar bastante. Ela disse que, independente, praticamente isso, né? Independente de roupa, essas coisas todas, né? Essa roupa fluídica, né? Plasmada pelo nosso pensamento, né, Rosângela? Independente de roupa, a situação que vai ser maior vai ser o nosso autoenfrentamento. Então eu fiquei pensando, meu Deus, encontrar comigo mesmo não vai ser fácil, não. Então, esse foi um dos pontos fortes que eu achei aí. E essa roupa aí, né? Ele plasmou tão direitinho que até a cor, ele plasmou a cor cinza, era um costume cinza que ele gostava de usar aqui na Terra. Mas eu acho até, Rosilda, que nesse caso eles trouxeram para ele, né? Plasmaram para ele, porque ele ainda está como que naquela situação um pouco assim, ainda não está muito esclarecido, né? Mas vão ter muitas coisas aí para frente para a gente ver. Tereza, vamos lá. As suas considerações. Eu entendi nesse momento aí que essas são as ditas perturbações do desencarne. Quer dizer, ele está vivenciando a mudança de estado, né? Então, como a gente estuda, quando a gente lê livro dos espíritos, vê essas coisas, é a perturbação
após desencarne. Eu penso que o Jacó estava mostrando para a gente essa perturbação, até a dificuldade, né, de como recebê-lo, de como foi para desligar. Isso tudo que a gente pensa ser assim, uma quantidade de dias, horas, meses e não sei o quê, isso deve ter sido assim um interregno para a espiritualidade, né? Então, é muito, muito bacana. Vai clareando assim coisas que a gente estuda no Livro dos Espíritos, e aí, quando a gente começa a fazer essas leituras de literatura paralela, né, que nada é dos espíritos, né, também, e vai sedimentando o conhecimento básico que a gente vem através do Pentateuco. Muito interessante mesmo. Vai na teoria, vai na prática, quer dizer, então, aí nos ajuda a elaborar melhor, né, essa situação. Né? Bastante muito interessante. Está muito agradável a leitura. Rosângela, a importância da adaptação, né? Deixa. Oi. Meu Jesus, cancelar. Oi, Rosilda. Eu apertei o buraco errado. Oi, Rosilda. Oi. Eu também fiquei pensando, né, que nada é assim violentamente realizado. O plano tem um verdadeiro equilíbrio. Sim. Adaptar, não é? É uma nova E a gente sente isso nele, né, Rosilda? O Jacó para se adaptar, e ele achou que ele ia chegar e ia ser o último cajuzinho da festa, mas nada disso, né? Valeu, gente. Muito pois obrigada. Ótimo estudo, está ótimo. Lucia, faz a sua colocação, Lucia. Olha, eu achei muito interessante o que a companheira falou sobre o encontro da gente com a gente mesmo no desencarne. Porque às vezes a gente acha que a gente já está... Não, isso para mim já está resolvido, já sou espírito, já frequento, já estudo. E quando chegar lá, para mim vai ser tranquilo. Será? Será que vai ser tranquilo assim? A gente às vezes acha que vai ser. Eu não estou preparada para a cremação. Eu tenho certeza. Eu só peço que doe, porque eu já doei tudo. Já dei todos os meus órgãos. Eu só peço que já falei que morri, doa tudo. Não deixa nada. Depois vai para a terra. Tá certo. Essa questão da gente se encontrar com a gente mesmo depois dessa passagem que a gente às vezes acha que a gente está desprendido da casa, da família, dos filhos, do corpo mesmo. Será que a gente está desprendido assim? Isso é a hora da verdade, né? Você só vai saber naquela hora. É verdade. Encontro que a companheira falou, é o encontro da gente com a gente mesmo. Isso aí. Olha, eu acho o seguinte, com relação a essa parte do desencarne, é uma coisa que eu me questiono muito. Se é válido realmente a cremação ou não. Tá, tudo bem. A maioria de nós não está preparada realmente para o desencarne, não só para o desencarne, como para a cremação. Mas também tem um outro lado da questão. Você está preparado também, se você estiver apegado à matéria, em ver o seu corpo definhando, se decompondo, e os vermes comendo o seu corpo, que em algumas literaturas espíritas até falam sobre isso. Uma vez eu assisti uma palestra do Divaldo falando sobre isso, há muitos anos atrás. E ele falou assim, então que aquela alma ela não havia se desprendido totalmente do seu corpo, e como ele era uma pessoa muito apegada à matéria, ele sentiu os vermes comendo o seu corpo físico. Então, olha aí, existem os dois lados da questão. Ou você... Se correr, o bicho pega. Ou você parte para a cremação, ou fica agarrado no corpo, já imaginou? Mas aí, Márcio, vai depender do tipo do desencarne, né? A gente está vendo, se você começa a ter uma certa consciência e começa a trabalhar a questão do desapego, começa a trabalhar outras questões, evidentemente, né? Por exemplo, no seu caso,
você tá tendo um esclarecimento, você está tendo esse esclarecimento. Então, você já está trabalhando isso. Evidentemente que há situações e situações, né? Mas cada um, como a gente sabe, a morte é igual para todos, ponto. Desencarne é diferente. Eu realmente não quero ficar apegado a nada na matéria. Nada. Então, começa a trabalhar desde agora. Eu já estou fazendo doação de roupa, certo? Eu já tenho encarnado, você só pode levar, porque eu não quero mais saber disso. Tá certo. Não, porque eu não quero partir daqui e ficar assim, minha casinha, minha roupa. Não, que... Show! Beleza. Vamos aproveitar a pandemia e vamos começar a trabalhar isso. Exatamente. Pois é. Vou lá, Marisa. Deixa eu desligar aqui o fone. Bom, a cremação, eu já tenho horror de fogo. E acho que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, eu quero fazer parte dessa transformação. Aí vou contar uma coisa rapidinha. Houve um momento que a minha mãe quis comprar um jazigo no Jardim da Saudade. E aí pediu que eu fosse. Foi para escolher. Aí olhei, aí tinha um jazigo bem perto de uma árvore. Digo, aqui que eu vou ficar, porque eu vou adubar essa árvore. É isso aí. Bem, gente, a gente já está no nosso horário, mais do que no nosso horário. Não sei como é que vocês me aguentam, mas eu vou ter que terminar e eu vou pedir a Vera Lúcia Travassos para fazer a nossa prece de encerramento. E nos próximos eu vou... Quem não falou, me lembra. Rosângela, eu não falei. Né? Então, nos próximos a gente faz isso. Verinha, você está aí, Vera? Estou. Você Estava esperando para falar. Você quer falar, né? Esperando para falar do tema de hoje, mas então, tudo bem. Então tá. Vocês não se incomodam? Não, de jeito nenhum. Então, vamos lá. Fala, Vera. Encerramento. Não, fala, depois você... O que ficou de hoje? Você fala, eu vou pedir mais alguém, se alguém que desejar falar, que eu não chamei. O que ficou de hoje não tem problema, porque nós vamos ter outras aulas. Então, são questões que vão retornar. Né? Porque nós estamos tratando justamente do desencarne, das dificuldades, das nossas dificuldades. Então, isso é uma coisa que vai retornar e a gente volta. Não tem problema nenhum. Vai juntando, né? E depois eu até vou querer conversar com vocês, que eu gostaria de, quando nós terminássemos Irmão Jacó, de nós lermos um livro Além da Morte, de uma companheira que trabalhou 20 e tantos anos na Mansão do Caminho. É maravilhoso, gente. A gente vai gostar muito. Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Mais alguma coisa, Verinha? Não, eu vou deixar para a próxima, a gente vai falando. Tá. Bom, então, você faz a prece, mas aguarda só um pouquinho. Rosinete, você quer falar? Rosinete está aí? Estou, sim. Gostaria de colocar? Eu concordo com a Vera que eu também tenho algumas maneiras diferentes de ver algumas coisas, e eu, numa próxima, se houver oportunidade, eu coloco alguns pontos de vista. A gente vai voltar muito nisso aqui. A gente vai voltar bastante, vai ter bastante coisa aí pela frente. Né? Tá bom, então, quando obrigada. chegar o velório, vai ser uma loucura. Verizal, depende de quem vai ser o velório, né? Oi? Depende do velório de quem, pois né? Tudo é relativo, né? Tudo é relativo mesmo. Verizaura. Eu acho que ela saiu. Não saiu. Não, estou aqui. É que demora para... Está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Você sabe que eu estava ouvindo vocês falarem e me lembrei da Dalila, né? Que Dalila sempre nos estudos falava: quando eu morrer, pode pegar esse corpo, jogar onde quiser, não estou nem aí. E eu vou doar tudo. E foi isso que ela fez, né? Não teve velório, foi direto para
sei lá para onde, para a universidade, o corpo, né? Para ser Aham. estudado. E eu orei tanto por ela, gente, porque eu pensei, será que ela estava realmente... Né? Porque ela falava sempre isso, muito desprendida. E ela brigava às vezes comigo, porque eu não comprava nada do bazar. Aí ela falava assim, você é metida, você é metida. Tá vendo essa blusa? Comprei no bazar. Tá vendo essa calça? Comprei no bazar. Ela ficava assim, né? Aquele jeito dela. A Vera não gosta de comprar nada no bazar. Mas eu tenho essa questão, sabe? De roupa de outras pessoas. Eu não conheço. Por exemplo, se a Rosângela me der uma coisa dela, eu vou usar. Porque eu conheço a energia dela, eu sei como ela é. Agora, eu comprar, eu tenho isso. Então, não sei se eu estou estou errada. uma cadeira de balanço, né? Não compraria. Não. E não compro roupa em bazar de jeito nenhum, de roupa coisa usada. Eu tenho medo, sabe? Não é uma questão de metidinha. Não, eu vou num lugar mais baratinho, mas eu não compro. Apesar que as mãos que fizeram a roupa também têm uma energia, né? Coloca uma energia naquela roupa nova. Isso é uma coisa da nossa cabeça ainda. Mas isso daí vai. Com o tempo a gente vai entendendo. Em relação à questão da cremação, eu entendi perfeitamente o que esse senhor falou aí. Eu sinto a mesma coisa que ele. Que ele falou assim, teve uma época que eu queria ser cremado. Pois eu tenho altos e baixos sobre isso. Exatamente, porque também a gente vai para baixo da terra e o desprendimento é o mesmo. Eu não entendo por quê. A não ser que seja a questão do fogo, mas e a questão de você presenciar o final do corpo? Então, eu entendi o que ele quis dizer, porque eu penso assim também. Certo. Mas, orem por mim, gente, por favor, para que eu desprenda rápido e vá embora. Então, vamos terminar. Nossa, hoje temos que nos preparar, né, para começarmos a fazer esse desprendimento antes. É verdade. Começarmos a fazer esse desapego antes. E quando chegar o momento. Quando a gente brinca, mas a gente sabe que a gente está rindo, mas com toda certeza a gente está colocando isso dentro da gente, né? Já refletindo, meditando. Vamos então, Verinha. Vera, encerra para Vamos então fechar os nossos trabalhos devido ao horário, né? Elevando nossos pensamentos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, o Criador, agradecendo a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, agradecendo aos amigos espirituais que aqui se encontram ligados a esse estudo, nos favorecendo o entendimento, nos auxiliando por esses momentos de troca, esses momentos de iluminação, que esses ensinamentos possam realmente iluminar as nossas consciências, aos cuidados que se fazem necessários, para que nós tenhamos um despertar sereno, harmonioso, no plano espiritual. E que os nossos mentores queridos possam estar sempre juntos, nos acompanhando cada vez mais próximos, nos inspirando em todos os momentos necessários para que estejamos fortalecidos e sigamos à frente com determinação e segurança. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz, na graça de Deus. E assim.